cura, a gente pode falar sobre tantas coisas, mas o Senhor me direcionou, né, através realmente da visão do anjo da igreja. Ele já vem falando a respeito de chaves, né? Ele já vem falando sobre acessar coisas, sobre mudanças de estação. E debaixo dessa visão que a gente está, debaixo dessa direção, o Senhor me deu essa ministração. E nessa noite a gente vai ver algumas chaves para acessar aquilo que já está disponível. Amém? Eu quero antes, né, dizer para vocês aqui 2 livros, senão, cadê Paulo? Né? Jesus, aquele que cura. Amém? Esse é um livro poderoso. Se você puder, ele diz que faz um desconto. Você tiver o desejo, vai lá, que a Black Friday chegou já antecipadamente. Amém? E a unção da cura. Queridos, precisamos entender que isso aqui está disponível. Sabe? Isso aqui está disponível, a gente precisa acessar. A gente, quando acessa isso aqui, queridos, uma vez que você entra nesse campo aqui, você não quer mais sair de lá, porque é real. Todo mundo pode dizer que cura não é real. Eu sei que é. Amém, queridos? Então, vamos lá. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Então, o tema de hoje, chaves para a cura divina. Como nós sabemos, como vocês sabem, a cura, ela está disponível a nós. Cura, ela está no coração de Deus. E por que muitos de nós não acessamos essa unção? Porque muitos de nós não acessamos cura divina em nossas vidas. Porque ainda não desfrutamos dessa realidade. Ou quando desfrutamos, fazemos de forma limitada. Sabe que tem muita gente que tem ousadia em orar por uma dor de cabeça e não tem a mesma ousadia de orar por um câncer? Tem ousadia de orar por um resfriado, mas não tem ousadia de orar por uma infecção generalizada. Deixa eu te dizer, a gente ficou com a parte mais fácil, que é impor as mãos. O ato de curar, de manifestar a cura ou não, não depende de mim e de você. Sabe? Essa parte do impossível, ele faz. E você vai sair daqui, querido, como um leão, sabe? Ousado. Você não vai mais admitir ninguém enfermo ao teu lado, querido. Você não vai. Sabe por quê? Porque você é um transporte de poder de Deus aqui na terra. E você vai sair daqui mais convicto disso do que nunca. Sabe? Então, limitamos um acesso que é ilimitado, que já está disponível. E antes mesmo de qualquer coisa, né, para você entender cura divina, para você tocar em cura divina, para você andar em cura divina e para você manifestar cura divina, você precisa saber do seu local, da sua posição. E para andar em cura divina, a primeira chave é entender que cura só se move através de autoridade. Queridos, uma pessoa que não tem autoridade, ela não vai conseguir acessar essa unção. Ela precisa entender qual é a posição dela, qual lugar que ela está. Porque ela tendo a noção e a dimensão de quem ela é em Cristo, queridos, acabou-se. Independente da enfermidade, ela vai impor as mãos e ela vai crer que vai acontecer. Então, abre para mim Gênesis 1, verso 27 e verso 28. Desde o princípio, pode botar aqui, tem como colocar aqui para mim? Gênesis 1, 27 e 28. Desde o princípio, Deus estabeleceu o homem para governo, para domínio. Teria como colocar, irmão? Se não tiver, eu abro aqui. Não tem problema, não. Está aqui? Amém. Diz assim, criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher. Só até aí, queridos. A minha versão diz o seguinte, criou Deus a sua imagem e a sua semelhança. Tá? E aí eu quero falar com vocês exatamente sobre isso.
Sabe por que muitos de nós não acessamos cura divina? Porque nós só estamos andando como a imagem de Cristo, mas não estamos sendo semelhante a Ele. E eu vou trazer você para esse meu raciocínio. Tá? Uma pessoa que se move em cura divina, ela se move em cura divina, ela precisa entender a sua posição e a sua hierarquia nesse plano. Por quê? Cura divina, queridos, é um campo de batalha. Ah, irmã, mas você está me dizendo que eu preciso estar guerreando, mas Cristo já não venceu? Cristo venceu, queridos. Nós somos mais que vencedores nele. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu trazer um exemplo da guerra de Israel, que está acontecendo lá em Israel. Você sabe ou não sabe o final dessa guerra? Quem é que vai ganhar? A gente sabe que a nação de Israel irá prevalecer. Mas o fato dela também saber que ela vai prevalecer, nem por isso ela deixa de combater. Você entende? Até que a vitória se manifeste, ela está combatendo. Sabe? Cura divina, você precisa entender que é um campo de batalha, queridos. Ainda que nós já sejamos vencedores, até a cura se manifestar, você precisa estar armado com as ferramentas corretas. Sabe? Você precisa entender isso. Se não fosse assim, para que as armaduras de Efésios? Se a gente não fosse feito para combate, para que as armaduras de Efésios? Você precisa entender que no reino espiritual, ele se move de duas formas, através de autoridade e através de legalidade. Sabe? Satanás, ele precisa saber quem é você diante dele. Sabe? E até muitas vezes ele sabe, mas você não sabe. Falta posicionamento de nós, queridos. Sabe? Então, a gente precisa estar atento, porque num campo de batalha, o soldado não pode ir desarmado. Amém? É uma área de atuação que o soldado ele precisa ter estratégias e ele precisa ter acessos para ele poder acessar o que já está disponível. Sabe que um soldado ele não vai de qualquer jeito para a guerra, ele se prepara, queridos. Sabe? A gente precisa entender que há uma preparação. Como assim, irmã Vanessa? Cura está disponível? Tá. Está disponível para nós. Do resfriado ao câncer. O que existia aí de vírus que ainda está para ter, a gente já venceu, já sobrepôs sobre ele, através de Jesus Cristo. Mas você precisa entender que até que a cura venha ser manifestada através da confissão da palavra, através da tua fé, queridos, você precisa batalhar. Dentro do campo de atuação de cura divina não existe pacificadores, existem generais. Amém? Salmo 46, verso 7. Abre para mim, por favor. Salmo 46, versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor o quê? Dos exércitos. Queridos, a Bíblia fala que nós fomos criados como imagem e semelhança dele. Como imagem e semelhança dele. Então, deixa eu te dizer, o fato de muitos cristãos não estarem hoje acessando cura divina é porque ele apenas está sendo a imagem de Cristo. E é muito bom. Quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós deixamos de ser criaturas e nos tornamos filhos de Deus. E aí nós, pelo menos tem que ser assim, nós mudamos a nossa forma de falar, nós mudamos a nossa forma de agir. E aí as pessoas, muitas vezes, quando chegam próximo de nós, dizem, eu não sei porquê, mas você é crente? Por quê? Porque nós refletimos a imagem do Pai. Mas deixa eu te dizer que para acessar as chaves, para acessar o sobrenatural e o extraordinário de Deus, aquilo que Ele já deixou disponível, só sem imagem não funciona. Você precisa ser semelhante. Porque quando você é semelhante a Ele, você se iguala ao nível dEle. Então, você pode o que Ele pode, você faz o que Ele faz e você é o que Ele é. Oh, aleluia! A gente precisa parar de querer só ser a imagem de Cristo e pegar e tomar com a autoridade a nossa posição.
Sabe? A gente não é mais nenhum coitadinho, não. A gente tem autoridade através de Jesus. Sabe? Porque a partir do momento que você diz que, não, eu não vou impor as mãos, porque isso aí é grande demais para mim, minha irmã. Eu não vou impor as mãos porque isso aí, não, isso aí está demais. Tem que chamar um evangelista lá do outro lado. Queridos, deixa eu dizer para você uma coisa. Sem falar, você está escarnecendo da cruz de Cristo. É dizendo que o sacrifício dele não foi o suficiente para curar aquela enfermidade. Sabe? E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque Satanás pega essas brechas, queridos, e ele quer se ir andar no meio do povo de Deus. Sabe? Se a gente entendesse a nossa posição em Deus, através de Jesus Cristo, queridos, metade das doenças que hoje ocasionam dentro das igrejas, queridos, seriam simplesmente disseminadas. Sabe? Está faltando muitas vezes autoridade dentro da própria igreja, queridos. E quando eu digo igreja, é o corpo de Cristo. Então você precisa se posicionar naquilo que você é. Se a Bíblia diz que ele é Senhor dos exércitos, eu não sou um simples soldado. Eu estou semelhante a ele, então eu sou igual a ele. Então quando eu entro na guerra, eu não sou apenas um soldado, eu sou o Senhor da guerra. E aqueles que estão lá vão ter que se submeter a mim. É dessa forma que a gente precisa entender. Sabe? Muitas vezes a gente fica desejando o ministro que está operando ali poderosamente. Mas, queridos, esse acesso é seu também. Você só precisa ter a ferramenta certa, saber o caminho certo para poder chegar lá e ativar. Sabe? E a primeira chave é essa, saber quem você é em Deus. Saber quem você é em Cristo. Sabe? Ser parecido com Deus é muito bom, mas para acessar o sobrenatural e o extraordinário, você precisa entender que você é semelhante. Aleluia. Ser o que Ele é, ter o que Ele tem e fazer o que Ele faz. Abre para mim João 14:12. João 14:12. E aí é que entra aquele versículo que Jesus fala. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Queridos, isso aqui não é história da carochinha, não. Isso aqui é uma afirmação da boca do próprio Jesus, que faríamos coisas igual a Ele e maiores. E por que Ele disse maiores? Você e eu, nós que temos filhos, né? Nossos filhos normalmente são parecidos conosco. São a nossa imagem. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando você ensina algo que você aprendeu a seu filho, você quer que ele seja igual a você? Não. Você quer que ele seja melhor. Por isso que ele diz, vocês farão as obras que eu fiz, né, que eu faço, e outras maiores. Sabe por quê? Porque o filho sempre vai ser uma versão melhorada do pai. Oh, aleluia! Você precisa entender isso, queridos. É o próprio Jesus que está falando. Então, quem sou eu para duvidar? Coloque, pode dar sangue na canela, pode ser o que for. Sabe, você precisa se posicionar na autoridade que Deus te deu. Desde o princípio. Sabemos que houve a queda através de Adão, mas veio Jesus e restituiu. E quando ele diz tetelestai, foi por completo, queridos. Estava consumado tudo, queridos. Sabe, nessa noite você vai sair daqui. É com o peito estufado mesmo. Porque você tem um poder dentro de você. Você precisa colocar isso para fora. O mundo está clamando pelo que tem dentro da tua vida. Pelo que está disponível. Sabe, os hospitais estão cheios aí de oportunidades, de milagres. E o que nós estamos fazendo, queridos? O que nós estamos fazendo? É muito bom se encher, mas a Bíblia diz que a gente precisa transbordar. Porque quando eu me encho, só vem para mim. Mas quando eu transbordo, eu toco o outro. Se Jesus viesse, sabe, com a mentalidade de só receber para Ele, Ele não tinha ido para a cruz. Mas Ele veio com a mentalidade de tocar em outros. É essa mentalidade que eu e você precisa ter. Isso é uma afirmação. E porque muitos não têm acessado,
mesmo já estando disponíveis. E aí o Senhor, Ele fala comigo com exemplos muito cotidianos. Quem sabe aqui que a TV, quando foi feita, ela foi feita apenas com uma finalidade, refletir a imagem. É assim ou não é? Mas com os passar dos anos, né, a nossa necessidade aumentou. E a TV hoje em dia, tem muitas TVs que parecem os computadores. Tem vários tipos de ferramentas, não é verdade? Mas se você não ler o manual de instrução, você vai conseguir acessar? Não. Você precisa ler o manual de instrução para entender como funciona, para poder acessar aquilo que está disponível. Sabe que nós somos dessa forma? Nós somos a imagem de Deus. Beleza. Mas nós temos ferramentas que precisam ser acessadas. E se eu não ler o manual de instrução para entender como funciona, as ferramentas vão ficar lá e eu apenas vou refletir a imagem. Sabe? Mas Deus não quer apenas que você reflita a imagem, mas Ele quer que você execute as suas funções, o seu propósito, aquilo que você foi instituído, querido. Sabe? E isso requer de você que você leia o manual e execute com eficácia, sabendo quem você é. Né? Nós, filhos de Deus, não podemos nos conformar apenas com a imagem. Ser imagem de Deus é muito bom, mas não é o suficiente para acessar o que está disponível em Deus através de Jesus. Amém? Então, Adão peca, Jesus restitui. A gente agora está em um outro nível. Então, a autoridade é uma chave fundamental para quem quer andar em cura divina, para quem quer tocar nessa unção e para quem quer manifestar. Amém? Outra chave de acesso para a cura divina, outro fundamento. Eu vou até que horas? Amém. Obrigada, pastor. A segunda chave é fé. Querido, se você quer andar em cura divina, você precisa ter fé. Sabe? Você precisa crer nas Escrituras, mas crer de verdade. Abre para mim Hebreus 11, verso 6. Hebreus 11, verso 6. Cura não se manifesta sobre incredulidade. Hebreus 11, verso 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Então, quer andar, manifestar cura divina, tenha fé. Creia nas Escrituras, certo? Se você quer manifestar, andar e ser usado, você precisa exercer fé. Você não pode se mover através dos teus olhos naturais, através de circunstâncias, porque senão você paralisa. Sabe que muitas vezes a unção de cura, você vai ter que curar para a pessoa e para você mesmo. Porque deixa eu te dizer, tem gente que está tão debilitado, tem gente que está tão envolvido com a enfermidade, que você vai ter que crer por ele, queridos. Sabe? Então, fé é um fundamento, é uma base para você tocar, ter acesso à cura divina. Então, você precisa entender que se você olha as circunstâncias, você paralisa. Abre para mim Isaías 53, 4. Se você quer andar em cura divina, se você quer manifestar, isso aqui vai ser para toda a sua vida. Esse versículo tem que se fazer rema dentro de você. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou o quê? O que Ele levou? As nossas enfermidades. Querido, se a palavra do Senhor diz que Ele levou, quem sou eu para dizer que não? Quando Ele diz Ele levou, tem versões que dizem todas as enfermidades. Quando Ele diz todas, é todas, queridos. Sabe? Até que está para surgir, Ele levou. E você precisa exercer fé para crer. Se a palavra diz que Ele levou, levou e ponto. Se eu não tenho fé para crer que cura divina é completa,
desde a cabeça, de uma dor de cabeça, a cura de um câncer, então eu afirmo que a cruz de Cristo foi em vão. E a gente precisa ter cuidado com isso, sabe? Porque sabemos que na cruz apenas não tinha salvação, mas tem um pacote completo. Mas a gente precisa de alguns fundamentos. A gente precisa de algumas ferramentas para poder acessar. E aí é que muitas vezes, por não compreender isso, é que entra a incredulidade. Para se mover em cura e andar e manifestar a cura, você vai precisar exercer fé, né? Pessoas, queridos, a gente teve a oportunidade de passar quase 5 anos disponível nessa unção através do Centro de Cura. E pessoas chegavam com diagnósticos, queridos, de 3 meses de vida, de 4 meses de vida. Sabe? Sentenças de morte, queridos. E a gente viu, queridos, que fé funciona. Sabe? A gente tem diversos e diversos casos que a gente comprovou que milagre é real. Sabe? A gente viu, a gente pôde ver cego enxergar. Sabe? Surdo ouvir. Então, você não chegue para mim e me diga que não funciona, porque eu sei que é verdade. Funciona. Sabe? Pessoas que vêm com diagnóstico de câncer. Teve uma senhora que eu me lembro que ela veio e ela disse, só tem no máximo 3 meses. E a gente orou e ela fez o Centro de Cura. Queridos, ela acredita que ela ainda ficou viva em torno de 1 ano e meio. Aí você quer me dizer que essa pessoa não foi curada? Sustentamos ela através da fé. Mas quando ela quis ir para o Pai, ela foi. Sabe? Não julga o que acontece a respeito de manifestação de cura. Porque o que pode não ter sido cura para você, pode sim ser a cura da pessoa. Você não sabe o propósito que ela tem com Deus. Você não sabe a caminhada dela com Deus. Tem pessoas que estão tão desapegadas disso aqui, que quando tem a oportunidade de uma situação dessa, ela diz, Senhor, eu quero ir. E você precisa respeitar, ainda que a cura esteja disponível. Sabe? Então, o ministro de cura, a pessoa que anda em cura, ela vai precisar ter sensibilidade no espírito. Para entender que cada caso se move de uma forma diferente. Sabe? Cada caso, Jesus, quando no seu ministério ele curava, ele não curava todo mundo por igual. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer operar em cura, seja bem-vindo a um mundo de loucuras. Queridos, que tem coisas que a gente tem direção, que parece loucura aos nossos olhos. Mas que se a gente tem convicção que foi Deus, a gente tem que ir lá e colocar a mão mesmo. Sabe por quê? Porque se eu não faço por covardia, aquela pessoa pode ser sentenciada à morte. E não receber da unção que estava disponível na tua vida. Então, o próprio Jesus, ele teve diversas formas de curar. Pode ser apenas com a palavra? Pode. Muita gente, muitas vezes, é curada apenas com a palavra. Né? Como foi o caso do centurião. Senhor, basta apenas uma palavra. E funciona. Mas teve também casos que Jesus cospe no chão e faz lodo com a terra. E aí, muitas vezes, alguém pode ter dito, para que isso? Queridos, direção não se discute. Você acha que Jesus Cristo iria fazer algo para se aparecer? Não. Precisava daquilo? Não, porque a Bíblia fala que até a sombra de Pedro curava. Então, a presença de Jesus, você acha que não curava, não? Mas a direção que ele teve foi cuspir na terra, fazer um barro com lodo lá e passar no olho do cara. O importante é que o cara ficou curado, cego de nascença. E o que é que eu e você tem a ver com isso? Com a multiforme de Deus trabalhar. Então, em um culto de cura, em um culto que está manifestando a unção de cura, não julga o que está acontecendo. Porque tem coisas que acontecem, queridos, que você não tem noção. Sabe? Tem um ministro que uma vez deu um testemunho de um culto de cura que ele estava orando pelas pessoas, e uma moça se joga no chão e começa a rodar de um lado para o outro.
E o povo tudo sem entender, ele sem entender. E a moça ia para um lado e virava e ia para o outro. E ficava rodando de um lado para o outro. E ele disse, Senhor, me mostra o que está acontecendo. Abre os meus olhos espirituais. E quando o Senhor respondeu a oração dele, ele viu como correntes sendo desamarradas da vida dela. Aí vai eu e você e questiona uma situação dessa. Queridos, tenha cuidado, porque o pior pecado é blasfemar contra o Espírito Santo. Sabe? E se há uma pessoa que está envolvida em cura divina, é o próprio Espírito Santo, queridos. A gente precisa ter esse entendimento. Oh, aleluia. Fé e cura é como bondade e misericórdia. Precisam sempre andar juntas. Sabe? Não tem como você ter fé e não exercer o ministério de cura divina. Porque quando você entende quem você é, a sua autoridade, a sua posição e o que você está pronto para fazer, queridos, primeiro enfermo, você sai botando a mão. É desse jeito. A gente ficou com a parte mais fácil. Não é difícil. O problema é que a gente não lê o manual de instrução para poder acessar as ferramentas necessárias. Mas há um manual de instrução para tudo. Amém? Outra chave, a terceira chave, queridos, a confissão da palavra. Sabe? A gente aprende como ministro de cura que a gente precisa confessar até que a cura se manifeste. Isso pode durar quanto tempo? Isso pode durar 1 ano, pode durar 6 meses, 10 anos, pode durar 1 dia. Enquanto não se manifestar, você vai crer nessa palavra e você vai confessar ela. Abre, por favor, em Gênesis 1, verso 3. A confissão é um princípio bíblico tão antigo quanto a fundação do mundo. Gênesis 1, verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Queridos, se o próprio Deus, para criar o mundo, Ele precisou falar para trazer à existência o que não existia, para estabelecer fundamentos aqui nessa terra. Quem é eu e você, se nós somos imagem e a semelhança dEle? Então, se eu sou semelhante a Ele, e Ele falou, eu não posso ficar calado. Eu preciso confessar essa palavra. Queridos, ainda que ninguém acredite, queridos, confesse a palavra. O problema é que muitas vezes a gente pega essa boca que está cheia de poder e dá lugar a Satanás mesmo, murmurando. Porque quando a gente murmura dessa incredulidade, queridos, a gente tem que entender que não pode jorrar 2 águas. Não pode. O morno, ele vomita. A gente precisa entender que a gente precisa confessar a palavra. Se Ele, na sua criação, usou o poder da confissão, e se nós somos a imagem e a semelhança dEle, precisamos fazer o que Ele fez. Ele confessou. Oh, aleluia! Queridos, eu estou trazendo verdades que vão te libertar. Sabe? Verdades que, se você entender e você colocar em prática, eu digo a você, você vai começar a ver o extraordinário. Porque pense numa área de atuação para tu ver o extraordinário de Deus. Queridos, eu vi perna crescer. Eu vi, sabe? Se você disser não acontece, não existe, eu vi braço crescer. Oh, aleluia. Eu vi pessoas ser libertas de obras de feitiçaria. Eu vi, sabe, coisas que saíam da boca das pessoas, agulhas. Eu vi as pessoas vomitando tumores. A gente teve esses privilégios. Se você quer operar em cura de vida, querido, esteja preparado para ver o sobrenatural acontecer. Sabe? E nesses últimos dias, o poder do Senhor vai se intensificar, porque os tomés lá fora vão precisar ver que o poder de Deus é real. Oh, aleluia! Abre, por favor, em Mateus 18, 18. A sua voz é um acesso audível do poder de Deus na terra. Oh, aleluia! Você tem noção do que é isso?
Quando você fala, é Deus falando através de você. Quando você toca, é Deus tocando através de você. Você precisa entender isso, queridos. A tua voz é um acesso. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado. Tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Sabe o que é isso? Autoridade. E ela está sobre mim, está sobre você. Sabe? Eu ligo e desligo coisas falando a palavra de Deus. Confessando a palavra de Deus. Sabe? Aí eu disse, Senhor, como é que eu posso trazer um exemplo para a igreja? E o Senhor disse, pense no interruptor. Né? O condutor de energia é a confissão da palavra que vai acessar a enfermidade. Ele vai ser o condutor de energia. Né? Ele vai acessar, através da confissão, eu vou tocar na enfermidade. E quem controla o interruptor? Eu. Eu, através da autoridade que eu tenho. Né? Através da autoridade instituída a mim, através de Jesus. E eu ligo e desligo pela fé. Oh, aleluia. Você precisa entender isso, meu irmão. Pare de ser escravo daquilo que Jesus já te libertou. Você é livre para libertar outros. Você é livre para tocar em outros. Sabe? Você precisa entender. Estamos em um outro nível. Eu não sei se você está percebendo, mas essa igreja aqui entrou em uma outra dimensão. Você precisa entender isso. E você, se for esperto, você vai junto. Sabe? Não é à toa que isso aqui vai ser um farol para essa cidade. Eu creio no poder de manifestação de cura nesse lugar. Eu creio, sabe, pessoas apenas passando na porta e sendo curadas. Eu sei que isso é real, porque eu já vi isso funcionar. Eu já vi pessoas com dores de cabeça, com dores no corpo, e quando atravessavam a porta, uma simples porta, elas entravam numa dimensão superior. E instantaneamente, elas ficavam olhando para a gente e faziam, meu Deus, a dor passou. Eu disse, oxe, irmã, não é para passar, não? A gente gerou uma atmosfera de milagre. Não tem como não acontecer. Você entende isso? E você é o condutor que vai acessar esse poder para tocar nessas pessoas. Oh, aleluia. Ligando e desligando através da fé. Eu quero acessar através da confissão da palavra. É mais fácil do que parece. Abre, por favor, para a gente finalizar. O louvor já pode ir subindo. Marcos 5, 28. Marcos 5, 28. Coloca aqui para mim, por favor. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Queridos, foi um dia depois? Não, foi na hora, foi instantâneo. Mas por quê? Ela já tinha confessado a palavra. Assim como ela falou, assim aconteceu. A gente precisa entender que há poder. A tua voz é um acesso audível do poder de Deus na terra. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Eu fico empolgada, queridos, em falar, porque eu sei que isso é real. Sabe? Eu sei que eu teria muito mais coisas para falar, porque isso aqui é uma área muito extensa. Mas eu queria trazer essas chaves para que você verdadeiramente mudasse de estação. Você não precisa de muito. Se você já for com essas 3 ferramentas, querido, Satanás vai botar em retirada. Vai correr de tu. Eu sei porque sei que é assim. Amém? E a gente vai agora ficar de pé. A gente vai orar. E a gente vai intensificar essa unção. Fica de pé, queridos. A gente vai entrar numa dimensão diferente. Sabe? Se você vai começar a orar em línguas. Você vai começar a se derramar na presença. Porque na presença
você vai tocar no sobrenatural. A gente vai encher esse local de glória. Eu tenho direção de orar por 2 públicos diferentes. Mas antes da gente orar, a gente vai primeiro encher o ambiente com a glória de Deus. Porque não é a irmã que vai curar, não são os pastores que vão curar, é Ele. Sabe? Então a gente vai intensificar, porque Ele já está aqui. A gente só vai aumentar de nível. Amém, queridos? Se liga no céu, em nome de Jesus. Provei tua fidelidade. Vai orar em línguas, queridos? Então abre tua boca para ser canal de bênção. Aleluia! Abre tua boca, intensifica. Quer ver milagre? Vai depender de mim e de você. Para acessar aquilo que está disponível. Amém? Oh, aleluia. Que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe das multidões, eu descobri que sou aceito por ti. Carrego o nome da família. Carrego o nome da família. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão. Eu gostaria de chamar aqui na frente você que tem síndrome do pânico, você que tem depressão, que toma algum remédio controlado, tem algum trauma emocional. Queridos, a gente não vai julgar você, a gente quer aqui como família pegar junto com você e você vai ser livre desse mal. Tem alguém aqui, síndrome do pânico? Oh, aleluia, aleluia, eu sei que tem, queridos. Oh, rabadaraba, shequetera, labaraba, soro do comalaraba. Ribio, seque, labaraba, shequetera, dereba. Aqui tem vinho e Riobo, labaraba, shequetera, dereba. Ribi, malarabaraba, shequetera, Os meus labaraba. esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar.
O Senhor, Ele está me mostrando uma jovem aqui. Se você não vir, queridos, eu vou aí. Eu sei quem é você. Se você não tem força para vir, eu vou aí. Ribio se calabarabaraba sheke chere de bas. Robo comborolo de bas. Tiki chere de bas. Robo cobra na bra 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 so cobro do colobro que chere de bas. A tua mesa aumenta essa intensidade, queridos. Aumenta essa intensidade. aqui tem vinho e pão, tem lugar pra mim. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Deus te conheci quando aprendi a desfrutar. Os meus esforços não compram Deus, os meus esforços não te compram. Seja livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro agora toda ferramenta contrária batendo em retirada na tua vida agora. Em nome de Jesus. Restituição das emoções. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Traumas sendo sarados. Em nome de Jesus. Eu descobri que sou aceito por ti. Foi até hoje, viu? Foi até hoje. Vou adorar por ela mesmo. Ramaya Soko Blodokoro Seredebas. Rimanaya Sore Kaladarabas. Essa resistência eu conheço, queridos. Mas a palavra ela liberta. Essa resistência eu conheço. Mas a palavra ela transforma. Eu tomo autoridade agora. Eu tomo autoridade neste lugar. Mentes cativas ao Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu gostaria aqui, se você tem algum cisto, se você tem algum cálculo nos rins, pedra na vesícula, câncer, tumores, vem aqui na frente, por favor. Vem aqui na frente. Seja como a mulher do fluxo de sangue, toque na orla dele nessa noite. Oh, aleluia. Deixa eu dizer para vocês. Certa vez a gente estava orando e aparentemente nada tinha acontecido. Essa mulher, ela tinha um tumor de 18 anos. E aparentemente nada tinha acontecido. Um tumor nas costas. E a gente orou. Na quarta-feira impomos as mãos sobre ela. E ela foi para casa. Aparentemente nada tinha acontecido. E no sábado ela ia para um casamento. Ia ser madrinha de um casamento. Se arruma todo e vai para a igreja. Quando ela está no altar, ela sente algo escorrendo pelas suas costas. O vestido todo molhado. E quando ela vira para perguntar o que era, o tumor, querido, sendo expelido através dos seus poros. Sabe que muitas vezes no culto desse você acha que nada está acontecendo. Tem curas que são instantâneas, mas tem algo que é gradativo.
Tem coisas que você só vai ver lá na frente, que só vai se manifestar depois. Mas o fato que só vai se manifestar depois não aconteceu. Não é que não aconteceu agora, aconteceu agora. Oh, aleluia. 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 Oh, rabadaradaraba, sheketeredebas. Aumenta essa intensidade aí. Ribio shekeladarabas. Robocombalabaraba, sheketeredekaladarabas. Robocombalaladar. Sabe que para cada público há uma unção diferente? A unção vai mudar. A intensidade vai ser outra. Vocês vão perceber. Vocês estão tendo o privilégio de tocar algo que é já disponível para vocês, que vocês não estavam tocando. Mas quando vocês entrarem hoje, nunca mais vocês vão querer sair. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vamos